Oi, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro aqui no canal Diário das Lapidadas. É um podcast que tem como objetivo transformar a sua experiência enquanto filha para vivenciar uma vida que glorifica a Deus em sua solteirice cristã. Se você é noiva, casada, tá tudo bem também, sabe? Fica aqui, tem algo novo para você aprender. Aqui a gente compartilhará sobre nossa identidade em Cristo Jesus, sobre saúde mental, sobre organização. E mais à frente eu também compartilharei algumas experiências na, na vida que eu tenho tido, alguns encontros com o Senhor, algumas lapidações que Ele tem feito comigo. E acredito que a nossa vida ela deve ser refletida como uma testemunha, assim. A gente precisa vivenciar um dia como se fosse o último dia da nossa vida. Às vezes a gente não sente vontade de colocar para fora tudo que a gente tem dentro, porque existe algo aqui dentro que diz assim: vamos equilibrar isso, vamos ter cuidado com isso, porque em nossa própria força, às vezes a gente vai se perceber cometendo uns errinhos, esses errinhos que já precisavam ser consertados, ajustados, e aí a gente precisa compreender um pouco mais sobre quem nós somos como filhas, o como a gente precisa guardar o nosso coração, o como a gente precisa guardar o nosso coração a cada dia que se passa, porque estamos tendo uma alma que ela é redimida a cada dia por meio da palavra do Senhor. Amém? Agora comecemos com a oração. Tá bem assim litúrgico talvez, só que é muito importante, especial para mim. Então vamos orar. Pai, te agradeço pela vida de cada jovem, Jesus, que vai ser modelada pela tua palavra, pelo encontro com o Senhor. Desejo que ela tenha experiências e sonhos espirituais. Oro pelo suprimento também da vida delas. Cubro com carinho, com cuidado, Jesus, que seja colocado tudo o que é necessário para que elas possam cumprir o chamado. Antes de vivenciar qualquer tipo de amor que elas possam desejar, que elas busquem primeiro a Ti, que amem em primeiro lugar a Ti. Se elas estão aqui é porque elas o amam de todo o coração, de todo o coração, Senhor. Te entregamos os próximos dias também dos nossos encontros, te entregamos hoje o tema que vai ser ministrado, ensinado para elas, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Quero começar com vocês na leitura do capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. Provérbios, quantas de vocês cresceram dizendo assim? Guardar o coração significa me esconder, sabe? Já pensa a ideia de uma armadura, né? Colocar um cadeado, sabe? Vários cadeados no coração e não contar para ninguém seus sonhos e isso. Eu entendo. Por muito tempo eu também pensei assim. E é tanto que quando eu vim ter um entendimento claro sobre isso foi o ano de 2025, que foi esse ano. Eu ainda não entendia o que era guardar o meu coração assim de uma forma tão profunda como hoje tenho aprendido. Guardar o coração significa muito além de você colocar uma armadura. Não significa colocar uma armadura. Não sei quem colocou isso de toda a nossa cabeça. Talvez a gente tenha criado muitas idealizações acerca disso. E a verdade é que, se você for reparar antes, antecedente a esse versículo, no capítulo 5 inicialmente, é um conselho de um pai para um filho. Então, eu vou começar a falar sobre família. A família, ela é muito preciosa para Deus, sabe? E eu aprendi nos estudos sobre família cristã que a gente precisa avaliar bem as escolhas.
da gente, principalmente para alguém que ainda está numa fase de solteira, para se dedicar às obras do Senhor, a servir no reino dele. Que coisa prazerosa é! Não deve ser para a gente motivo de tristeza, esse motivo de alegria, porque a gente está vivenciando a melhor estação da nossa vida. E então, um conselho de pai para filho no livro de Provérbios. Então, nesse livro de Provérbios, ele é recheado de ensinamentos, né? Principalmente a respeito de honra. Honra, sabedoria, amizades, fala muito, muito, muito. E até mesmo sobre deveres. Deveres conjugais também menciona aqui. A gente conhece o capítulo 31 de Provérbios, a qual a gente vai analisar sim ao decorrer do podcast. Agora tá chovendo aqui, tô gravando esse vídeo agora à noite. Vocês vão ter eles bem fresco na memória amanhã de manhã. E nesse capítulo fala sobre isso. Fala sobre a gente cuidar do nosso coração, guardar nele com os pensamentos, sentimentos, desejos colocados no lugar certo. E qual é o local certo? É entregando a Deus. Às vezes a gente tenta fugir, esconder aquele sentimento, aquele pensamento de Deus. Gente, a gente não consegue não esconder nada de Deus, não. tudo, tudo tá visível aos olhos de Deus. Até mesmo teus pensamentos, teus sentimentos. Vitória, mas por que é necessário falar sobre isso com Deus se Deus já sabe? Como que se constrói um relacionamento se você sempre guardar para você mesmo? A gente tem que ser bem direcionadas acerca disso. A gente quer falar para amigos, para irmãos, para alguém que a gente quer conhecer, só que a gente esquece de conversar com o principal autor da nossa história, que é Deus. Ele tem prazer em nos escutar, sabe? Sabe quando você fica imaginando, quando você vai vivenciar aquilo e às vezes você pega se vendo no tempo e vê que o horário já passou muito tempo e você lá pensando, pensando, pensando. E é muito importante a gente não ter um pensamento cativo à escravidão. Quais pensamentos à escravidão a gente tem dado corda, né, minha irmã? A gente não deve vivenciar mais num padrão de ansiedade, medo e insegurança. A gente deve entregar firmemente a Deus isso. E tem algumas ministrações do Luciano Subirá que falam sobre a entrega. E uma delas eu me lembro que eu escutei foi esse ano, que foi assim: às vezes a gente pensa que está esperando, mas a gente está mentindo, a gente não está esperando. Porque esperar em Deus, parafraseando o que ele mencionou, esperar em Deus, você não fica repensando naquilo. Você entrega e pronto. É como se você tivesse pensando aqui, é como se você tivesse feito uma mala. A mala para sua viagem. Às vezes vai ter aquele pensamento de que você esqueceu alguma coisa, vai. Só que quando você volta para a realidade, você pensa assim: eu coloquei tudo necessário, fiz até o checklist. Então, a espera, ela nunca deve ser duvidosa, sabe, gente? Ela deve ser entregue totalmente. E isso me confronta um pouco, porque às vezes eu digo, Deus, eu te entrego isso. Só que eu me pego pensando nisso. E falhou quanto à mentalidade de espera. A espera, ela não é uma fila para sempre, não. A espera, ela é um posicionamento. E se ela é um posicionamento, porque tu insiste em carregar julgos que não é para tu ficar. Se Jesus levou os nossos julgos, por quê? Porque você insiste em remoer aquelas situações, aquelas emoções
te faz sentir mal. Toda a nossa mente, ela precisa da palavra de Deus. Quando a gente não faz isso, qualquer coisa tenta nos tomar a atenção. E uma das experiências, eu vou falar muito talvez. Uma das experiências que me marcou foi, por exemplo, no Instagram. Hoje em dia eu vou vivenciar sem Instagram pelos próximos anos. Vitória, mas tu não pensa se alguém querer te conhecer, como é que vai te conhecer? Ou vai ser pessoalmente, ou vai ser pessoalmente. Essas duas coisas que vêm na minha cabeça. Eu não tô preocupada em se alguém vai me conhecer ou não, somente por meio de uma tela. Tô realmente interessada em como alguém vai me conhecer eu agora, presencialmente. Então, o que eu queria falar sobre isso também para vocês é que a nossa identidade ela deve estar bem abençoada com a palavra de Deus. Se Deus nos chamou como filha, filhas amadas, se Ele nos escolheu, se Ele nos chama de pessoas escolhidas, por quê? Porque você ainda insiste em se ver com suas falhas. Essas falhas, ei, não faz mais parte de você não. Você foi chamada para vivenciar na realeza de Deus. A sua singularidade é você entender que você é amada em Deus e ponto final. Você é amada em Deus. Ai, mas eu ainda erro todo. Irmãs, a gente vai errar em algum momento. Agora, se acostumar com o erro não é saudável, né? Não é uma escolha habituosa para a gente vivenciar nos próximos 66 dias. Como assim 66 dias? Pasmem. Um estudo recente da Universidade College em Londres, já faz um tempo essa pesquisa, um dos sites que eu estava vendo é na Mente Brilhante, uma estudiosa, os estudos recentes apontaram que precisa de 66 dias para a gente construir um novo hábito presente. Ou seja, para construirmos um hábito é necessário mais tempo. Antes, né, tinha sido feita uma entrevista por um outro autor, que era 21 dias, só que estudos mais avançados dizem que precisa de, no máximo, 66 dias. Antes era 21 dias, que foi feito por um outro estudioso de neuroplasticia. Então, o que a gente pode falar sobre isso de um modo mais detalhado? A nossa identidade em Cristo Jesus é reconhecermos que somos chamados a viver uma vida para glorificar a Ele e a somente Ele. Sabe quando no livro de Mateus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas? Pois é, a gente deveria grudar isso no nosso peito e na nossa mente. Uma outra coisa é o que sai da nossa boca. Estava refletindo aqui sobre uma experiência que tenho vivenciado com meu pai, que está precisando de cuidados. Às vezes ele me deixa muito triste e chateada. E mesmo assim, Deus o ama. Só que o amor de pai é mais vivido quando reconhece o filho como filho. E quando você vivencia uma experiência marcante com Deus, é impossível você esquecer o que Ele fez na sua vida. Você quer contar para todo mundo, então isso é um reflexo do novo mergulhar em sua vida com Deus. Irei mencionar também sobre o ponto plus. Foi mencionado sobre identidade, foi mencionado sobre singularidade e agora vai ser mencionado sobre como avaliar o currículo. Para você, jovem solteira que não está namorando, você vai se interessar talvez por isso.
uma das ministrações, o ano passado, quando eu estava estudando na escola, onde da igreja que eu congrego, foi mencionado sobre família cristã. É um assunto que eu gostei muito, fui abençoada, pus em prática. E tem muitos outros temas que eu queria abordar sobre isso também e que eu preciso muito amadurecer também, irmãos. Quero construir minha família com princípios da palavra do Senhor. Eu quero muito ensinar meus filhinhos. E antes disso, eu sei que eu tenho sido preparada para algo maior do que eu não consigo ver. E preciso andar à altura do que Deus está falando comigo. E Ele fala, tá? Ele fala. Continuando. Família cristã, sim. Avaliar o bom currículo. Isso tá relacionado a pretendente. Sabe quando vem aquela pessoa da cinza e você tá vivenciando, sabe, sua estação fortemente em Deus. E aí essa pessoa do nada aparece, ela não é chamada para vivenciar mais uma vida com você, sabe? Sabe esses meninos, moleque, que não tem a palavra de Deus, eles vão vivenciar uma experiência com Cristo. Só que ele não foi chamado para namorar com você, mulher íntegra de Deus, adolescente convicta da sua identidade com Deus, não. Ele não combina com você. E quer um conselho? Não namore cedo, não. Primeiro, invista e busque Deus, sabe? E busque Deus de todo o seu coração. Sobre avaliar meu currículo, eu tenho experiência. Assim, em relação ao que é um bom pretendente para mim. Para você pode ser critérios especiais. E o que eu recomendo às minhas amigas é que elas façam uma lista de princípios, porque desde que eu aprendi que é necessário fazer uma lista de princípios, desde o finalzinho de 2022, foi para 2023, só que em especial foi em 2020, 24, foi em 2024 que eu consegui orar melhor sobre essa área emocional da minha vida, que eu orei por princípios que o meu marido, é meu marido, né? Nem meu namorado, né? Porque o namoro ele já tem o intuito de conhecer-se, né? De um aprender sobre o outro e também de ter uma visão sobre o casamento. Afinal, imagina só você namorar só por namorar. Não existe isso, gente. Chamados têm que ser unidos nesse tempo. E aí está. Pois é. É muito importante que seja um homem que ame a Deus, que ame a Deus, que tenha uma fé saudável, uma fé do tipo de Deus, que tenha, que esteja trabalhando, né? Que esteja trabalhando também, é importante. Que ame crianças. Então, não vou especificar muito detalhe, que é muito pessoal, não é mesmo? Só que é um convite para você, sabe? Sempre escreva sobre isso, porque um dia vai aparecer, conforme você escreveu, você vai aparecer, vai perceber que vai ter alguns que vão ter algumas coisas, mas vai ter outros que não vai ter. E tá tudo bem. Sua missão aí não é para dizer, meu Deus, com quem que será? É ele. Aí de repente vem um mocinho e diz assim, é ele. Não, um homenzinho, né? Não é nem mocinho. Um homem, é ele. Não. O que é de Deus, ele traz paz sim. Só que mais do que paz, existe convicção do chamado de vocês. Então você dificilmente vai ficar perdida quanto a isso, porque você vai estar num momento tão bom da sua vida que você está vivenciando a maior alegria da sua vida. Esse alguém pode chegar nessa estação aí. Então você crê? Amém.
ficou um pouco grande. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.